Hoje nós faremos a correção da tarefa, o estudo das raízes de uma equação do segundo grau, a segunda parte. Nós vimos na aula passada a relação entre o discriminante e a quantidade das raízes, né? E a forma reduzida dessa equação do segundo grau é ax² mais bx mais c igual a zero. Os coeficientes numéricos são A é o número que acompanha o x², o B é o número que acompanha o x e o C é o termo independente. O delta, que nós chamamos de discriminante, é b² menos 4 vezes A vezes C. E as raízes da equação é dada por x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Então, quando a gente sabe o valor do delta, ele nos diz quantas raízes tem a minha equação do segundo grau. A gente sabe que no máximo são 2, mas eu também posso ter uma ou não ter nenhuma raiz. Depende do valor do delta. Se ele for um número positivo, maior do que zero, a equação tem 2 raízes reais e iguais, ou se ele for igual a zero, a equação tem 2 raízes reais iguais ou uma única raiz real. Então, maior que zero, 2 raízes reais e diferentes, igual a zero, 2 raízes reais iguais, ou a gente pode falar uma única raiz real. E se o delta é negativo, não tem raízes reais, porque não tem como extrair a raiz quadrada de um número negativo. Então, lá nós vamos pegar a apostila. Não, agora antes da apostila, vamos ver o que nós vamos ver hoje. Relação entre as raízes e os coeficientes numéricos de uma equação. As raízes são o x' e o x duas linhas. Então, na primeira relação, é a soma dessas raízes. A soma das raízes é dada por menos b sobre a, ou se eu chamo S a soma das raízes, eu sei que a fórmula é menos b sobre a. A segunda relação é produto das raízes, x' vezes x duas linhas, ou S ou P é igual a C sobre A, ou x' vezes x duas linhas é C sobre A. Ora, gente, mas o legal de saber a relação entre as raízes é que, dada essas raízes, se eu fizer soma ao produto e o produto delas, eu posso escrever a equação do segundo grau. Usando x² menos sx mais p igual a zero, onde S, soma das raízes, P, produto das raízes. Então, vamos ver um exemplo. Obtenha uma equação do segundo grau, cujas raízes são 3 e 5 negativo. Ora, nós vamos usar essa fórmula, x² menos sx mais p igual a zero. Vamos fazer a soma das raízes. 3 menos 5 dá 2 negativo. E o produto? 3 vezes 5 negativo, 15 negativo. Agora eu pego a fórmula e aonde eu tenho? Repete o x² menos, aonde tem S, eu vou colocar entre parênteses, menos 2, que foi o valor que nós encontramos. Repete o x, mais da fórmula, aonde tem P, eu ponho o valor que nós encontramos, 15 negativo, igual a zero. Portanto, a gente tem x², menos vezes menos mais, 2x,
mais vezes menos, menos, igual a zero. O coeficiente de D é o oposto de S. Então, olha, tá vendo o B aqui deu 2. E quando a gente calculou o S, a soma das raízes, deu 2 negativo. Então, sempre ele tem que ser o oposto. Portanto, a equação do segundo grau, cujas raízes são 3 e 5 negativo, é x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a zero. Módulo 2, página 122. No primeiro exercício, fala o seguinte: em cada item, escreva uma equação do segundo grau cuja soma e produto das raízes sejam. Então, como é que a gente vai fazer? Agora eu vou te dar prontinho o produto e a soma. E vocês vão pegar a fórmula e substituir esses valores. Portanto, teremos na letra A, o S é 10 e o produto é 24. Então, olha, vamos repetir o x ao quadrado, um menos, no lugar do S põe 10, x, mais, no lugar do P, 24. Na segunda, um S é igual a 2 e o produto é igual a 15 negativo. Da mesma forma, x ao quadrado, menos o S é 2, 2x, mais 15 negativo entre parênteses, igual a zero. Eliminando parênteses, teremos x ao quadrado, menos 2x, mais vezes menos, menos 15 igual a zero. Bem fácil, né? O S é 4 negativo e o produto é 12 negativo. Vamos substituir tanto o S como P. Vamos colocar entre parênteses porque são números negativos. Vamos obter a equação x ao quadrado menos vezes menos mais 4x mais vezes menos, menos 12 igual a zero. Outra equação. S é igual a 8 negativo e P é 7. Vamos pegar a fórmula. Lembra que eu falei para vocês? Escrevam a fórmula sempre nos exercícios, para memorizá-la. Então, olha, repete o x ao quadrado, menos da fórmula. O S é 8 negativo, então é colocado entre parênteses, repete o x, mais 7 igual a zero. X ao quadrado, menos vezes menos, mais 8x, mais 7 igual a zero. Vamos ter agora o segundo exercício. O segundo exercício é calcule o valor de P em cada equação, sabendo que x1 é uma de suas raízes. Aqui eu não vou precisar de fórmula nenhuma. É aplicar o que a gente conhece. Sabendo o valor de uma das letras, a gente substitui na equação para achar o valor da outra. Então, x1 ou x' ou x é a mesma coisa, é a raiz da equação. Então, no lugar do x, eu ponho 6 ao quadrado, menos 8 vezes. No lugar do x, eu ponho 6 mais p igual a zero. 6 ao quadrado, 36. Menos 8 vezes 6, 48. Mais p igual a zero. Vai ficar como? Sinais diferentes eu conservo do maior e subtraio. Menos 12 mais p igual a zero. P igual a 12. Na letra B, a mesma coisa. Só que agora o x é negativo. Coloque entre parênteses o 8 negativo. 8 negativo ao quadrado,
mais, repete o P vezes, vou substituir o X por 8 negativo, menos, repetiu, 24 igual a zero. Vamos fazer os cálculos. Todo número ao quadrado, elevado ao quadrado, fica positivo. 8 vezes 8, 64. Mais vezes menos, menos. 8 vezes P, 8P. Menos 24 igual a zero. Resolvendo essa equação do primeiro grau, a gente vai isolar o 8P negativo. O 40 está positivo, passa para o segundo membro negativo, multiplica por menos 1, 8P igual a 40. P igual a 40 sobre 8, P igual a 5. Nessa letra C, vem o que eu gosto muito, que é o quê? Uma fração. Então, nossa raiz agora é uma fração. 3 sobre 2. Vou repetir o 2. No lugar do x, 3 meios ao quadrado, menos, repete o P, repete o x, no lugar do x põe o 3 meios, menos 3 igual a zero. Fazer primeira potência, então vou repetir o 2. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Menos vezes mais dá menos. Coloca aqui, olha, P sobre 1 e faz a multiplicação na mesma linha. Então, fica P vezes 3, 3P. 1 que você colocou vezes 2, 2. Menos 3 igual a zero. Aqui no início da equação, novamente uma multiplicação. Novamente, põe um tracinho aqui, né, e transforma o 2 em fração, 2 sobre 1. Multiplicando na mesma linha, 2 vezes 9, 18. Tá aqui, 18. 1 vezes 4, 4. Repete o menos 3P sobre 2, repete o menos 3 igual a zero. Uma equação com denominadores. Devo tirar o mínimo múltiplo comum entre 4, 2 e 1, que é o próprio 4. Aí eu divido denominador com denominador. O resultado multiplica pelo numerador. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 18, 18. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 3P, 6P. 4 dividido por 1, 4, vezes 3 negativo, 12 negativo, igual 4 dividido por 1, 4, vezes 0, 0. Ora, elimino o denominador, vou trabalhar só com os numeradores. Já vou isolar o valor de P. Menos 6P igual. O 12 mudou de lado, mudou de membro, troco o sinal. O 18 também mudou de membro, troco o sinal. Menos 6P é igual. 12 menos 18, 6 negativo. Multiplica por menos 1 e já passo 6 dividindo 6. Portanto, P igual a 1. Na letra D, o nosso x é 2. Então, eu vou repetir o P. No lugar do x, 2 ao quadrado. Repete o menos o 3 vezes. No lugar do x, põe 2. Repete o menos, repete o 10, repete o igual a zero. Fazendo a potência, 2 ao quadrado, 4 vezes P, 4P. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 10 igual a zero. Resolvendo a equação do primeiro grau.
4p menos 6 menos 10 dá menos 16, igual a zero. Vou isolar o 4p, depois passo 4 dividindo 16. P igual a 4. O próximo exercício, que é para calcular mentalmente as raízes das equações do segundo grau. Uai, mas é possível? Então, por que você não nos ensinou direto, em vez de usar a fórmula de Bhaskara? Sim, é possível, sim, a gente resolver a equação do segundo grau usando a soma e o produto das raízes. E dá para a gente resolver somente aplicando soma e produto quando A, o coeficiente de x ao quadrado, for 1. Por isso que nós vimos primeiro Bhaskara, porque ela resolve toda e qualquer equação. Já a soma e produto só resolve quando A é 1. Está vendo pela fórmula que é menos S. Então, é um menos o valor de B. Então, S é igual. Em vez de pegar 3 positivo, eu pego 3 negativo, por conta da fórmula. Menos o P, que é 4 negativo. Aí nós temos que procurar dois números que, somados, dão 3 negativo e multiplicados dêem 4 negativo. Então, nós vamos procurar primeiro os que multiplicados dêem 4 negativo. Ora, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é 2 vezes menos 2. Mas não dá certo, porque 2 menos 2 é 0 e não 3 negativo. Mas nós temos outro par de números que vai dar 4 negativo e também 3 negativo. Qual vão ser eles? Ou quais serão eles? Ora, menos 4 mais 1 dá 3 negativo. E menos 4 vezes 1 dá menos 4. Então, as raízes são quem? O x' 4 negativo, o x duas linhas 1. Na letra B, agora a equação é x ao quadrado menos 10x mais 21 igual a 0. Então, a soma é 10. E o produto é o mesmo sinal, 21. Então, dois números que multiplicados deem 21. Só tem um par de números, né? O 3 e o 7. E se eu somar 3 mais 7, dá 10. Então, as raízes são quem? X', 7, x duas linhas, 3. Um outro exemplo. X ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 0. O S é 3 positivo. O P é 10 negativo. Então, vamos ver. Primeiro, dois números que multiplicados deem 10 negativo. Vamos pensar o 2 e o 5. Mas para dar negativo, um tem que ser negativo. Mas a soma não tem que dar 3 positivo? Então, o maior deles tem que ter o sinal positivo. Portanto, fica assim, olha. 5 mais 2 negativo dá 3 negativo. 5 vezes 2 negativo, 10 negativo. Então, a solução é quem? Menos 2 e 5. Outro exemplo. X ao quadrado mais 7x mais 6 igual a 0.
Soma é sempre o oposto do B. Então, 7 negativo. O produto é o C. Então, é 6. Dois números que multiplicados deem 6 e somados deem 7 negativo, vamos ser quem? O 6 negativo e o 1 negativo. Na soma, sinais iguais, conserva o sinal e soma os módulos. Então, vai conservar o sinal negativo, 6 mais 1, 7. Menos vezes menos dá mais. 6 vezes 1, 6. Então, as raízes são 6 negativo e 1 negativo. Na letra E, olha, a soma é o oposto do B, então é menos 2. O produto é 15 negativo. Eu quero dois números que multiplicados deem 15 negativo e que somados deem 2 negativo. Vão ser quem? O 3 e o 5. Mas para dar 2 negativo, o 5, que é o maior módulo, tem que ser negativo. Então, sinais diferentes, conserva o sinal do maior módulo e subtrai. 5, tira 3, 2. E se eu multiplicar sinais diferentes, na multiplicação é negativo, 3 vezes 5, 15, 15 negativo. Então, vai dar x' igual a 5 negativo e x duas linhas, 3 negativo. Desculpe, 3 positivo. E por último, agora na letra F, o B é 5. Então, a soma tem um sinal contrário, menos 5. O produto é 6. Aí a gente vai achar os números, são 3 negativo e 2 negativo. Sinais iguais, na adição, conserva o sinal e soma os módulos. E na multiplicação, dois sinais iguais são positivos. 3 vezes 2, 6. Portanto, as raízes são menos 3 e menos 2. Está vendo? Todos os coeficientes de x ao quadrado nessas 6 equações valem 1. Se não fosse, eu não poderia aplicar a fórmula do soma e produto. Olha, essa aqui, gente, tá vendo? Estou chamando a atenção de vocês, porque no dia que eu passei essa tarefa, eu falei para vocês, gente, o exercício 5 é para fazer numa folha separada. Fala o seguinte, observe as equações literais a seguir e escreva um problema que envolve o estudo das raízes da equação do segundo grau e, em seguida, entregue-o para um colega resolver. Então, essa troca vai acontecer na nossa primeira aula, quando retornar. Aí, o que nós vamos ter? Você vai fazer um probleminha. Vou te dar exemplo, 2 exemplos. Posso escolher aqui, eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4 equações literais. Por que equações literais? Porque além da incógnita x, tem a letra k. Então, quando tem mais de uma letra na equação do segundo grau, a gente chama de equação literal. Olha o primeiro exemplo, eu vou fazer com essa primeira equação aqui, ó. Determine o valor de k para a equação x ao quadrado mais 10x mais k menos 5 igual a 0, tenha duas raízes reais e iguais. O segundo exemplo, eu vou escolher a segunda equação. Para que valor de k, o produto das raízes é 5 na equação x ao quadrado menos 2k mais 2
menos 2x mais k igual a zero. Então, gente, a folha que vocês vão fazer, eu quero que tenha essas informações. Ó. O nome da nossa escola, o seu nome, que é o aluno que elaborou a questão, o ano que você estuda, nono, se é A, B, C ou D. Aí, pela elaboração da questão, valerá 1 ponto. Aí, ao chegar na sala de aula, a gente troca. Aí vai ter o nome do aluno que vai responder a questão. A data, o valor é 1, caso o aluno acerte a questão. E você também vai receber uma folha para resolver a questão que o seu colega fez. Então, na realidade, é uma atividade valendo 2 pontos. E aqui embaixo está a questão, o problema da questão 5 da página 123. Tá bom? Na questão 7, identifique qual das equações a seguir tem 2 raízes reais iguais. Quer dizer, x' igual a x duas linhas. Ou eu posso pensar no quê? Delta igual a zero. Depois que você identificar qual é essa equação, é para você determinar as raízes das equações, quando for possível. Tá? Então, aqui são 2 problemas no 1. Você vai achar qual das equações a seguir tem 2 raízes reais iguais. Você pode fazer usando o delta e observar se o delta for zero. Tem 2 raízes reais iguais. Ou então, você já pode fazer direto aplicando a fórmula de soma e produto, porque a gente observa que o coeficiente da incógnita ao quadrado é 1. Então, na primeira, eu quero 2 números que somados deem 6 e que multiplicados deem 8. Vão ser quais? O 2 e o 4. 2 mais 4, 6. 2 vezes 4, 8. Então, x' 2, x duas linhas, 4. Na segunda equação, nós temos que a soma vai ser 4 negativo e o produto 4. Então, esses números são quem? O 2 negativo mais 2 negativo, dá 4 negativo. 2 negativo vezes 2 negativo, 4 positivo. X', que é y', é igual a 2 negativo, e y duas linhas é igual a 2 negativo. Essa aqui, sim, eu tenho 2 raízes reais e iguais. Vamos ver se a gente encontra mais alguma. Nessa aqui, se a gente for procurar quanto que vai, 2 números que somados deem 3 e multiplicados deem 5, não vamos encontrar. Então, a gente faz a fórmula do discriminante ou do delta. Nós vamos encontrar que vai ficar, no lugar do b, põe 3 negativo ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Daí, nós vamos ter que o delta é 9 menos 20. Delta vai dar 11 negativo. Ora, então, a equação não tem raízes reais, tá? Na segunda, o S vai ser 2 negativo e o P vai ser 3 negativo.
Dois números que somados deem 2 negativo e multiplicados deem 3 negativo, serão quem? O 3 negativo mais 1, que dá 2 negativo, e o 3 negativo vezes 1 dá menos 3. Então, as raízes são menos 3 e 1. Então, portanto, a resposta desse exercício é a letra B. Esse exercício, o livro não te dá espaço. Então, marque a questão no livro e resolva, faça o desenvolvimento delas no seu caderno. Foi essa a orientação dada para vocês. No exercício 8, leia e resolva os problemas do quadro. O número 1, determine o valor de m na equação 2x² mais m menos 1x mais 2m igual a menos 6, sabendo que a soma de suas raízes é igual a 6. Ora, falou de soma das raízes. Lembra que a gente falou x' mais x duas linhas é igual a quem? Menos b sobre a. Aí nós vamos ver se a equação do exercício, dada no exercício aqui, olha, está na forma reduzida. Tem um termo em x², ok. Um termo em x, ok. Um termo independente, mas não está igual a zero. Então, eu vou passar o 6 negativo para o primeiro membro. Daí, a gente vai ter o quê? x² mais m menos 1x mais 2m mais 6 igual a zero. Aí sim, vou tirar o valor de A, que é 2, o valor de B, m menos 1, deixa entre parênteses. E o valor de C é 2m mais 6. Agora, eu vou pegar a fórmula x' mais x duas linhas é igual a menos b sobre A. E, em seguida, a gente vai substituir x' mais x duas linhas pelo seu respectivo valor, que é 6. Vai repetir o menos. No lugar do B, substituir por m menos 1 e o A, 2. Ficando assim, olha. Agora, como é que a gente resolve essa equação do primeiro grau? Ora, se aparecer o denominador, tira-se o mínimo múltiplo comum, ou também posso, no caso, multiplicar cruzado. Então, eu vou colocar o 6, transformá-lo em fração, multiplicar cruzado aqui, olha, 6 vezes 2. 1 vezes menos m menos 1. 6 vezes 2, 12. 1 vezes m menos 1 vai ficar menos m menos 1. Então, nós vamos ter assim, olha, 12 igual. Esse menos vezes o mais m dá menos m. Esse menos vezes esse menos dá mais 1. Resolvendo a equação, fica m positivo, porque ele passou para o primeiro membro. O 12 vem para o segundo, vem negativo. Mais 1 permaneceu no segundo membro, permanece o sinal. M é igual a 11 negativo. Não é um problema, vamos colocar a resposta. O valor de m é 11 negativo para que a soma das raízes da equação 2x² mais m menos 1x mais 6 igual a seja 6. Gente, aqui faltou um x, tá? Ó, é m menos 1x. Corrijam, por favor. O produto das raízes da equação
essa que está aqui, olha, 2/3 de x ao quadrado mais 2m mais 1x mais 12 igual a 6. É igual a 12 negativo. Qual é o valor de n nessa equação? Agora falou do produto. Produto das raízes, lembra? C sobre A. Então, vamos ver como é que fica. Ah, mas a gente tem aqui uma fração. Você pode resolver de duas formas. Pode eliminar, tirar o mínimo para eliminar o denominador. Ou então, trabalhar como eu fiz aqui. Tá vendo que eu passei o 6 negativo, o 6 para o primeiro membro, ficando 6 negativo, e igualei a 0? Porque a gente não pode pegar os coeficientes numéricos sem que ela esteja na sua forma reduzida. Então, se eu não tirei o mínimo, eu vou pegar aqui, ó. O A é quem acompanha o x ao quadrado, 2/3. Mais não. Quem que é o B? É o que acompanha o x, 2m mais 1. Quem que é o C? 12n menos 6. Aí, produto das raízes, C sobre A. O produto das raízes, no problema, deu que é 12 negativo, igual o C, entre parênteses, 12m menos 6. E o A, 2/3. Da mesma forma, vamos colocar o 12 negativo sobre 1. E vamos multiplicar cruzado. Menos 12 sobre 1 vezes 2/3. Está aqui, ó. Igual 1 vezes 12 menos 6, fica 12 menos 6. Agora, eu tenho multiplicação de frações. Eu multiplico na mesma linha. Menos 12 vezes 2, menos 24. 1 vezes 3, 3, igual a 12 sobre 6. Menos 8. Por que deu 8 negativo? Eu poderia também, novamente, multiplicar cruzado, teria problema nenhum. Só que 24 sobre 3 dá exato. Vai ficar menos 8, igual a 12 menos 6. Passei o 12n para o primeiro membro, 12n negativo. Repetiu o menos 6. O menos 8 passou para o segundo membro, ficou positivo. Ora, mas aqui, quando eu efetuei os cálculos, ficou menos 12n igual a 2. Multiplica por menos 1, para que o 12n fique positivo. Aí o 2 vai ficar negativo. O 12 está multiplicando, ele passa dividindo. Não dá para dividir, simplifica, fica 1/6 negativo. Portanto, o valor de n é 1/6, para que o produto das raízes dessa equação seja 12 negativo. Agora, o último exercício. A soma das raízes da equação 3x ao quadrado menos bx mais c igual a 0 é igual a 8. E o produto é igual a 12. Qual é o valor de B e de C? Ora, primeira coisa, apareceu 3 letras, X, B e C. E, além disso, ela está na forma reduzida, já está igualada a 0. Então, vamos tirar os coeficientes numéricos. O A é 3, o B é menos B e o C é C.
E, além disso, o que aconteceu? Está falando sobre a soma das raízes, está falando sobre o produto das raízes. Vamos pegar a primeira informação, que a soma das raízes é igual a 8. Qual que é a fórmula da soma das raízes? X' mais x duas linhas é igual a menos b sobre a. No lugar de x' mais x duas linhas, eu vou colocar 8 igual a menos, o valor de b é menos b mesmo. Então, fica entre parênteses, menos b. O a é 3. Vou colocar 1 aqui debaixo do 8 e multiplicar cruzado. Ficou o quê? 8 vezes 3, 24. Menos vezes menos dá mais, b. Agora, outra informação para a gente achar o c, que o produto das raízes é igual a 12. Então, nós vamos usar que x' vezes x duas linhas é igual a c sobre a. X' vezes x duas linhas é 12. O c é c mesmo, ó. E o a é 3. Multiplica cruzado. C vezes 1 é C. E 12 vezes 3, 36. Portanto, os valores de B e C na equação são, respectivamente, 24 e 36. Então, gente, terminamos mais essa parte sobre equação do segundo grau.